É importante a gente considerar que a prisão de Francisco em Perúzia, ela muda todo um contexto que vivia Francisco. Ele vivia num contexto que o sonho do pai dele, que era espelhado nele, né, era que ele se tornasse um nobre. E o caminho para se tornar um nobre era justamente as cruzadas, você ir para a guerra, batalhar, matar várias pessoas, né? E com isso você conseguiria um título de nobreza. E esse era o caminho o qual Francisco ia trilhar. Agora imagine vocês que depois daquela tomada de Roca, ele parte para uma luta na ponte San Giovanni e ele é derrotado, né? Então aquele sonho, todo aquele ideal platônico desaparece dentro de uma masmorra em Perúcia. Pois é, esse foi o primeiro impacto, né? Tomás de Celano, que conviveu, né, com pessoas que ficaram presas também, com os amigos de Francisco que também ficaram presas, relata que durante a prisão, Francisco passou como se fosse um transe, né? E até a gente consegue entender, você está num ambiente fechado, né? Você começa a eventualmente ter algum tipo de alucinação, né? Você fica muito com você mesmo, né? Mas o que chamava atenção é que enquanto todos estavam tristes, Francisco estava não alegre, né? Os amigos falavam assim que não era alegre, ele estava radiante, ele estava eufórico. E aí os amigos questionaram: Francisco, todo mundo aqui preso, né, acorrentado nessa situação, e você tão eufórico? E aí Francisco falou uma coisa bem interessante, né, para os amigos, que eu vou ler para vocês. E ele falou: sabe por que eu estou eufórico? Tem um pressentimento escondido aqui dentro que me diz que um dia todo mundo vai me venerar como um santo. Ou seja, como a gente tinha comentado anteriormente, a temporada na cadeia de Perugia provocou, né, alguma reação em Francisco. E a gente vai ver na sequência, né, quais foram os efeitos dessa temporada na cadeia. Em agosto de 1203, houve um acordo entre a aristocracia, né, e os plebeus. E aí foram libertados os prisioneiros que estavam em Perugia, entre eles Francisco. Francisco voltou, né, para Assis, voltou para a família e começou a viver normalmente. E é muito interessante, apesar de tudo aquilo que ocorreu na cadeia, quando ele voltou, é como se nada daquilo tivesse acontecido. Ele continuou vivendo do mesmo jeito, né? Fazendo uma analogia, né? Ele era o rei das baladas, né? Então ele continuou vivendo, pagando banquete para os amigos, porque ele era bem endinheirado, né? E como se aquilo que aconteceu com ele tenha ficado lá dentro, não tenha vindo com ele quando ele retornou a Assis. Bom, agora vocês podem entender um pouquinho melhor quando eu falava que ele era o rei das baladas de Assis, né? Mas, por trás dessa euforia toda, né, se escondia algo. E o que ocorreu, né? Francisco começou a ficar doente. E ele não foi uma doença algo simples, não. Foi alguma coisa muito grave, que ele ficou internado vários meses, né, com muita febre, delirando. E durante todo esse período, né, a gente tem que ressaltar o papel da mãe dele, a dona Picard. Ela ficou ao lado dele, né, ajudando ele. Tanto que anos depois, né, quando ele falava na relação de amor, ele sempre comparava, né, o amor de mãe como um amor verdadeiro.
Então a gente percebe, né, que essa recusa que ele faz, né, a alguma coisa que estava dentro dele, começou a gerar, né, começou a se manifestar sob forma de doença. Vamos ver como essa história continua. Mas depois de um período, Francisco melhorou. E já em 1204, Francisco já tinha 25 anos, foi convocado a uma outra cruzada e Francisco se alistou. Afinal, né, era o desejo dele, o desejo principalmente do Pietro Bernardone. Ele se alistou para mais essa cruzada. E quando eles estavam indo, né, eles pararam numa cidade, né, a comitiva, para dormir, e essa cidade se chamava Spoleto. E isso tem um marco muito grande, né, na história de Francisco, ficou conhecido como a famosa Noite do Spoleto. O que aconteceu? Ele teve um encontro essa noite. Um encontro, na realidade, né, com um sonho, com um mentor que estava no sonho dele. Então, eu vou ler para vocês, né, o que ele retratou, o que ele disse que sonhou. Né? Então, no sonho, uma voz falava: Francisco, aonde vais? Para Púria, lutar pelo Papa. Dize, quem te pode recompensar melhor, ou o senhor ou o servo? Aí o Francisco respondeu: o senhor, é claro. Então, por que segues o servo e não o senhor? Aí Francisco pergunta: o que eu tenho que fazer? Volta para casa, pois tudo vai ser esclarecido. E olha que interessante, né? Ele seguiu o sonho dele. Ele pegou e voltou para casa, a despeito, né, do que poderia acontecer, da família, né, das chacotas dos amigos, né? Ele seguiu a voz interior, né? Ele seguiu o sonho que ele teve e voltou. E começou a ter uma vida normal. Ele voltou, começou lá, continuou trabalhando com o pai. Só que ele ficou, assim, ele começou a ter mais momentos de solidão. Ele começou a gostar mais da solidão. Então ele tinha grandes períodos que ele ficava sozinho, e nesse período que ele ficava sozinho, ele ficava rezando. Então isso começou a crescer muito fortemente dentro dele. E aí eu vou ler um outro trecho de um outro livro que foi escrito pelos 3 freis que eram os freis mais próximos e amigos de Francisco, que eram o Frei Leão, o Frei Rufino e o Frei Ângelo. Eles escreveram um livro chamado Crônica dos 3 Companheiros. Né? E o que eles contam nesse livro? Então eles contam o seguinte: embora já fosse antes dadivoso para com os pobres, propôs-se a partir daí a não negar esmola a nenhum pobre que a rogasse pelo amor de Deus. Queria dá-la com a maior liberdade. Por isso, sempre que algum pobre lhe pedia esmola, quando estava fora de casa, ajudava-o com dinheiro, se podia. Se não tivesse dinheiro, dava o gorro, o cinto, alguma coisa, né, que ele tinha, ele entregava para os pobres. E nesse período foi a primeira vez que Francisco foi a Roma. E também tem uma história bem interessante. Ele foi, assistiu toda uma celebração, e quando ele saiu da igreja, a igreja era cercada por pobres, né? Ele deu um dinheiro para um pobre e falou assim: ó, vamos trocar de roupa, né? Você fica com a sua roupa, você fica com a minha roupa, que eu pego a sua, que eu quero ficar aqui, eu quero entender como é que os pobres se sentem, né? E ele ficou lá um período, né, como mendigo. E depois dessa experiência, ele voltou uma pessoa totalmente diferente. Então, o que a gente pode perceber? A cadeia de Perugia teve uma influência, né, mas ele voltou a viver a vida normal. Agora, a noite do Spoleto, né, depois do sonho que ele teve, ele voltou, mas ele passou a viver uma vida diferente do que ele vivia. Vamos entender mais como isso vai evoluir? Vocês vão ver que interessante, né, foi a continuidade dessa noite do Spoleto. Vamos lá então? Bom, e nessa fase que ele se recolhia, que vivia em isolamento, né, teve um dia que ele estava em uma gruta rezando. E ele sentiu uma inspiração, né, uma inspiração interior. Alguns biógrafos dizem que foi uma voz. Deixa eu ler para vocês qual o conteúdo dessa inspiração. Querido Francisco,
se queres descobrir minha vontade, tem de desprezar tudo o que amaste até agora e amar tudo o que desprezaste. Quando começares a fazer isso, verá como as coisas amargas vão se tornar doces, como o mel, e as que até agora te agradaram vão parecer insípidas e desagradáveis. Tudo bem, ele teve essa inspiração, ouviu essa voz, né? Mas não aconteceu nada. Alguns dias depois, ele estava cavalgando e tinha um leproso no meio do caminho. E vocês imaginam que naquela época, né, o quanto o leproso era um excluído da sociedade. E qual era a tendência? É dar a volta, passar por outro caminho e nem ver o leproso como se aquela pessoa não existisse. Ele ia fazer isso, né? Mas aí ele lembrou uma das frases que ele tinha ouvido naquele dia na gruta. Francisco, o repugnante vai se tornar doçura. E ele foi em direção ao leproso, desceu do cavalo, deu uma esmola e depois ele pegou as mãos do mendigo e beijou lá insistentemente, beijou bastante as mãos do mendigo e falou que Deus esteja contigo e foi embora. Por que eu estou falando isso, né? Essa foi uma data muito importante, porque no fim da vida, quando Francisco já estava lá à beira da morte, né, nos últimos dias aí da sua existência, ele se referia a esse caso e ele considerava esse encontro com o leproso um marco na vida dele, porque foi justamente quando ele teve consciência e começou a iniciar a sua conversão. E no livro, o jesuíta Inácio fala uma frase muito interessante, eu vou ler para vocês. E que uma pessoa nunca teve uma satisfação maior do que quando consegue saltar o maior obstáculo da vida. E isso costuma acarretar uma maturidade semelhante à da mãe que deu à luz. Ou seja, o fato dele ter feito aquilo com o leproso, abraçar, beijar, falar com o leproso, né, representou ele superar um obstáculo. E depois disso, a vida dele mudou. Primeiro em relação aos leprosos, ele começou a ir num leprosário que tinha na região, chamado São Salvador dos Muros, ele ia com frequência, e ele lavava os leprosos, cuidava das feridas, né? Ele até estudou enfermagem para poder fazer esses curativos. E era considerado, olha que interessante, dentro do leprosário, um dos melhores enfermeiros, né? Isso passou a ser rotina na vida do Francisco. E nessas caminhadas que Francisco fazia no meio das montanhas, né, junto com a natureza, ele parava em muitos momentos rezando, né? Ele encontrou uma igreja bem velha, pequena, velha, caída, né? E ele entrou nessa igreja, e quando ele entrou nessa igreja, ele se deparou com um crucifixo bizantino. E nisto, olha que interessante, outra voz, né? Escutou outra voz ou outra inspiração interior que disse para ele: Francisco, não vês que a minha casa está ameaçando ruir? Corre e trate de repará-la. Esse foi um dos momentos mais marcantes em toda a biografia de Francisco, quando ele entra na igreja de São Damião. E vocês vão ver, né, o que aconteceu depois desse momento. Porque a gente pode afirmar que a igreja de São Damião representou o comprometimento de Francisco com a sua mudança. E vocês vão entender por quê.